por mais esta oportunidade que Ele nos concede de poder falar do seu amor, das suas maravilhas, falar das misericórdias do nosso Deus. Depois de hoje, um dia tão abençoado, né? Uma festa maravilhosa, onde nós vimos ali o agir e o operar de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Depois de 2 anos, né? Mais de 2 anos aí de pandemia, impossibilitados, né? De termos uma comunhão como aquela, aprove a Deus no dia de hoje nos proporcionar um momento tão maravilhoso como foi no dia de hoje, né, de estarmos ali reunidos juntos para poder glorificar e exaltar o santo nome do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 9, você vai acompanhar comigo o versículo 57, o versículo 58, o versículo 59, como também os versículos seguintes, que diz da seguinte maneira: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhes observou, dizendo: deixa os mortos sepultar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Já foi orado, podeis tomar o seu assento. Nesta noite, irei aqui em poucas palavras, de uma forma bem breve, bem simples, que o Espírito Santo traga entendimento ao meu e ao seu coração nesta noite, para que nós possamos entender a palavra do Senhor e que ela possa ser frutífera dentro de nós, dentro dos nossos corações, e possa germinar de uma forma poderosa, como já fora mencionado aqui nesta noite. Nós temos em mãos o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que vai relatar para nós algumas verdades bíblicas acerca do reino de Deus. Quando nós lemos os 4 evangelhos, a saber, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, como também o Evangelho de João, esses 4 evangelhos narra ali a trajetória, narra os acontecimentos acerca da pregação, acerca da evangelização, acerca do ministério terreno de Cristo, aonde ele vem executar a sua obra expiatória.
e também ali selecionar um grupo de homens, tendo como base ali 12 discípulos, que posteriormente seria chamado de apóstolos, e esses homens seriam tomados como base do Evangelho, e que após a morte e ressurreição de Cristo, deveria ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e aonde quer que o Espírito Santo os levasse, para que eles pudessem dar continuidade daquilo que Jesus um dia começou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que instalou a base, foi ele que lançou o fundamento, foi ele que lançou o alicerce principal. Ele é a base principal do cristianismo, e Paulo diz que ele é a pedra de esquina, ou a pedra angular. Então é Cristo que sustenta toda a sua obra, é Cristo que sustenta a sua igreja, é Cristo que sustenta nós, é Cristo que sustenta eu e você que estamos aqui nesta noite. Mas a obra, ela não termina há 2000 anos atrás, nas terras de Israel, não. A obra, ela continua. A obra que Cristo confiou ali a 12 homens, ela atravessou anos, atravessou séculos, atravessou gerações e chegou até nós. Ela é presente em nossos dias, e até Jesus voltar, nós precisamos dar continuidade nesta obra. Faça sol ou faça chuva, Jesus conta comigo e com você para continuar levando as mensagens do Evangelho de Cristo às pessoas que estão carentes e necessitadas de ouvi-la. Amém? Dito isso, o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e os versículos que nós lemos, Jesus ele vai chamar a atenção para o que nós chamamos de ser intitulado de o preço do discipulado, ou o preço que alguém paga nesta terra para poder ser um discípulo, ou ser um seguidor de Jesus. Nós observamos que na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, existe um preço para tudo. Existe um preço para a moradia, onde nós moramos, ou que seja casa própria, ou seja ela aluguel. Existe um preço para a moradia. Existe um preço para nós se locomover de um lugar para outro. Você vai no centro da cidade, num comércio, e quando você adentra qualquer estabelecimento comercial, existem mercadorias que ali estão na prateleira, e cada uma delas contém um preço, E para nós podermos obter aquela mercadoria, ou aquele objeto, nós precisamos pagar para poder adquirir. Não é tão diferente no reino de Deus. É claro que o preço que nós vamos falar aqui nessa noite não está ligado a valor financeiro, mas sim, existe um preço a ser pago pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, para poder seguir a Cristo, para poder ser visto como servos e servas de Deus. Nós vamos observar aqui algumas situações, em especiais aqui 3 situações. Um pouquinho mais atrás, onde nós lemos nos versículos no capítulo 9, no versículo 23, Jesus ele já adverte os seus discípulos dizendo assim: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. E muitas das vezes o texto que nós tomamos e interpretamos até de uma forma, entre aspas, equivocada,
E falamos que esta cruz que nós carregamos é os nossos problemas diários, é as nossas dificuldades diárias, é as lutas diárias que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas quando você mergulha um pouco mais no texto, você vai descobrir, você vai encontrar qual é o verdadeiro sentido real desta palavra, que Jesus está dizendo: toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, a cruz, existe um significado para ela, existe um significado para a cruz. A cruz, ela tem uma representação, e a representação dentre muitas que nós encontramos para a Bíblia é o símbolo de morte. Sim ou não? Você vai a qualquer cemitério e você pode observar, quando você observa que lá geralmente existe no túmulo de uma pessoa falecida, existe ali geralmente uma estrela, né, que representa ali a data de nascimento, e logo após também existe uma cruz, né, contendo a data que a pessoa faleceu, porque a cruz é símbolo de morte. E quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, Jesus está nos ensinando uma verdade, que para segui-lo nós temos que morrer. Jesus está nos ensinando que para ser seu discípulo, para ser seu seguidor, nós precisamos morrer, morrer para o mundo e viver para Cristo. Esse é um dos principais objetivos que esta palavra é mencionada. Quando nós lemos também os evangelhos, nós lemos também as cartas paulinas, Paulo ele vai deixar bem claro, ele vai nos fazer entender que quando nós batizamos, por exemplo, que quando nós descemos as águas, acontece ali uma espécie de sepultamento, né? Simbolicamente falando, acontece ali no momento do batismo o quê? Acontece morte e ressurreição ao mesmo tempo, porque quando você desce nas águas, você está sendo sepultado, e que quando você sobe das águas, você está ressurgindo como uma nova criatura na presença do Senhor. E aí Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então tudo precisa se fazer novo na minha vida e na sua vida. Ser discípulo de Jesus tem sido em todos os tempos um dos maiores desafios para o homem. É um desafio porque implica em renúncia do eu, em mudança de um estilo de vida, em responsabilidade diante da nova fé em que assumimos. Uma pessoa que está em Cristo, que está plantada no Evangelho e que está disposta a servir ao Senhor, a sua vida deve ser mudada, a sua vida deve ser transformada. As práticas que outrora nós tínhamos lá no mundo não condiz mais com a nova vida que hoje eu tenho na presença de Deus. É por isso que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e quando nós passamos pelo crivo das águas batismal, nós nascemos de novo. É uma estaca zero, é começar de novo na presença de Deus. Não basta ser religioso ou ter aparência de religioso. A Bíblia vai narrar para nós, no capítulo 3 do Evangelho de João, que Nicodemos era religioso, tinha aparência de religioso, se vestia como religioso, mas quando ele foi se encontrar com Jesus, Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito para poder alcançar o reino de Deus.
Então nós temos duas formas aqui de nascimento. Primeiro, nós nascemos na carne, o que também é chamado de nascimento natural, a forma natural de vir ao mundo. Mas existe também uma outra forma de nascer de novo na presença de Deus. E cada um de nós que estamos aqui nesta noite, um dia recebemos esta oportunidade de nascer de novo, de ser chamado de novo nascimento. Já viu falar no milagre do novo nascimento? É o maior e mais extraordinário milagre que existe hoje na face da terra. Não é alguém se levantar de uma cadeira de roda e sair andando. Não é alguém ser curado do câncer, ser curado de uma doença misteriosa. O único momento em que a Bíblia vai dizer para nós que existe festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Existe festa no céu, porque o Senhor, Ele se alegra quando alguém se arrepende dos seus pecados e que está disposto a começar do zero, uma vida santa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos aqui que ser discípulo de Jesus nos últimos tempos tem sido um dos maiores desafios para o homem na atualidade. Por quê? Porque nós temos presenciado um tempo do barateamento da mensagem de Jesus, onde milhares de pregadores anunciam um evangelho que só traz promessas de cura, de libertação, de prosperidade, mas nunca fala do comprometimento com Deus e com a sua palavra. É bem verdade que o Senhor tem para nós curas, é bem verdade que o Senhor tem para nós libertação, é bem verdade que o Senhor tem para cada um de nós prosperidade em todas as áreas da nossa vida, mas nós não podemos pregar uma coisa e ignorar outra. Nós devemos falar da responsabilidade que está sobre os ombros de cada um de nós, que um dia recebeu este chamado, recebeu esta responsabilidade, para carregar sobre nós o nome de Cristo, de ser chamado igreja de Deus, de ser chamado de geração eleita, de ser chamado de sacerdócio real, de ser chamado de nação santa, povo adquirido por Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Lá no mundo nós andávamos à deriva, o inimigo fazia de nós o que bem queria, nos humilhava, pisava, mas hoje não, hoje nós temos um dono. Hoje nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Jesus nunca pregou um evangelho barato. Ele nunca proclamou uma graça sem compromisso. Porque ao mesmo tempo que ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em outra passagem ele diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Aleluia, glória a Deus. Nós encontramos aqui 3 situações, onde 3 personagens distintos aqui cruzam o caminho de Jesus, e diante de cada um deles é proposto um desafio, é proposto ali uma responsabilidade. No versículo 57 do capítulo 9 que nós lemos, diz que aconteceu que indo ele pelo caminho, aleluia, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Não foi Jesus que se antecipou, foi ele que se antecipou e foi até Jesus.
Foi ele que deu o primeiro passo e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus poderia dizer para ele: muito bem, chega para cá, seja bem-vindo ao clube, a sua vida vai mudar daqui para frente, vai ser só mar de rosas, vai ser só milagre, vai ser só bênção daqui para frente. Foi isso que Jesus disse para ele. Jesus disse para ele: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Pense bem na decisão que você quer tomar. Pense bem na responsabilidade que está sendo colocado diante de ti. O primeiro homem apresentou-se voluntariamente, dizendo que estava disposto a seguir Jesus, mas foram movidos apenas pelo entusiasmo. Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Este homem, Jesus mostra, quando ele diz que as raposas têm covil e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, Jesus está mostrando para esse homem as dificuldades que um discípulo teria de submeter-se à sua vontade. As raposas do céu, as raposas têm seus covios, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ser discípulo de Jesus implica em renúncia, e muitas das vezes renúncia de bens, renúncias de conforto, porque o objetivo maior do seguidor de Jesus é propagar o reino de Deus. Você está disposto? Nós estamos dispostos a esse desafio que foi colocado diante de nós? Nós não podemos deixar isso passar desapercebido. É tão lindo quando nós vemos uma pessoa se render aos pés do Senhor. É um passo importante, e nós chamamos isso de primeiros passos na fé cristã, seguido logo após do batismo. Quando a pessoa submete a passar pelo crivo das águas batismal, ele está dando um outro passo, ele está assumindo um compromisso ainda maior. Ele está dizendo que agora a sua decisão de seguir a Cristo já não está mais no campo da dúvida, e que ele está disposto, que ela está disposta a verdadeiramente morrer para o mundo e viver para Cristo. Esse é mais um passo. Aí a pessoa é batizada, começa a caminhar na presença de Deus, começa a amadurecer, começa a aprender, até chegar o grande e lindo momento que nós presenciamos ali hoje, que é quando alguns homens e algumas mulheres são separados para o ministério de Cristo, para dar mais um passo na presença de Deus, para assumir uma responsabilidade um pouquinho maior, e de ajudar os pastores e toda a igreja de modo geral a granjear almas para o reino de Deus. Então é um privilégio, como o pastor Adair relatava ali na reunião de obreiros, é um privilégio para todos nós, quando nós somos selecionados por Cristo, de dentro de um grupo, para herdar um céu. É a palavra grega que nós chamamos de eclésia, que é tirados de dentro para fora. É um grupo seleto, é um grupo escolhido, é um grupo separado para herdar o céu. Isso já é um privilégio muito grande. Mas aí Jesus faz coisas mais extraordinárias ainda. Dentro desse mesmo grupo, ele separa mais um grupo para ser consagrado ao ministério, ou aquilo que nós chamamos dentro da teologia de dons ministeriais, que são os dons que são delegados, os serviços que são delegados
que é o diaconado, que é o presbítero, o evangelista, né? O ministério pastoral. É um privilégio muito grande poder servir ao Senhor nesse propósito, nesse objetivo. Eu creio que todas as vezes que algo acontece, momento como aquele que aconteceu ali hoje, eu acredito que todas as vezes que os irmãos estão ali sendo consagrados, a chama e o fervor do Espírito Santo arde dentro do coração de cada um de nós. E talvez o Espírito Santo hoje bateu na porta do coração de muita gente e disse assim: olha, daqui uns anos é você, o próximo vai ser você. Talvez hoje foi o dia do nosso irmão João, eu vou resumir aqui apenas aos irmãos aqui, né? Talvez hoje foi apenas o dia do irmão João, da irmã Cássia, do irmão Edson, mas ano que vem pode ser você. Embora Jesus não precise de nós, mas Ele conta comigo e com você para a realização desta boa obra. Amém? Ele está compartilhando comigo e com você. Daí vem a responsabilidade para cada um de nós, orarmos e buscar de Deus qual é esta função que nós devemos ocupar dentro do reino de Deus. Porque cá para nós, todo mundo foi chamado para ser pastor? Todo mundo foi chamado para ser presbítero? Todo mundo foi chamado para ser diácono? Todo mundo foi chamado para ser cantor? Não. É por isso que Paulo diz que assim como um corpo, ele é composto de vários membros, assim também somos nós na obra de Deus. E cada um de nós desempenhamos um papel diferente na obra de Deus, e isso faz a obra de Deus crescer e faz a obra de Deus seguir avante. Aí Paulo faz um contraponto dizendo assim: imagine se todo mundo fosse olho. Coisa esquisita que seria, né? Imagine se todo mundo fosse orelha, se todo mundo fosse ouvido, se todo mundo fosse nariz. É por isso que uns são chamados para pastores, outros são chamados para cantores, outros são chamados para evangelizar, outros são chamados para cuidar das crianças, outros cuidam da limpeza do templo. Todas as funções, todas elas, independente de qualquer que seja, todas são importantes e fundamentais para a obra e para o crescimento do reino de Deus. Amém? Versículo 59, disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu dizendo: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhes observou dizendo: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 59. E é interessante que a primeira leitura que a gente faz desse texto, de uma forma bastante superficial, a gente imagina o quê? Tadinho desse moço. O pai dele acabou de falecer e ele está pedindo a Jesus que deixe ele de lado por um momento, para que ele vá sepultar os seus pais, para que ele vá e sepulte o seu pai, para que depois, em um tempo futuro, ele vá e anuncie o reino de Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. O pai daquele homem não estava morto, o pai dele não estava morto. O que ele estava, na verdade, dizendo para Jesus é que seu pai poderia viver aí mais 20 anos, 30 anos, 40 anos, e essa é a desculpa que muitas das vezes eu e você, muitas das vezes nós criamos os obstáculos e os empecilhos e dizemos assim: ah, Senhor, bem que eu queria fazer a tua obra, mas por causa disso, por causa daquilo, por causa desse problema,
por causa dessa dificuldade, por causa do meu marido que não é crente, por causa do meu filho ou vice-versa que não é crente, eu não posso fazer. E na verdade Jesus está nos chamando, independente de qualquer coisa, para nós fazermos a sua obra, pois o segundo homem foi chamado por Jesus para segui-lo. Aqui já é diferente o contexto. O primeiro homem, ele se antecipou, foi ele que foi até Jesus, talvez empolgado, motivado ali por causa dos milagres, por causa dos grandes acontecimentos que via Jesus operar. Ele estava empolgado demais, mas empolgação não mantém ninguém firme na presença de Deus. É por isso que Jesus, conhecendo a intenção do coração daquele homem, ele apresenta o quê? As dificuldades, as pedras que vão surgir no caminho. E logo aquele homem se entristeceu e desanimou. O segundo foi chamado por Jesus para segui-lo, mas ele disse, Senhor, deixa-me primeiro eu cuidar dos meus familiares. Era isso que ele estava querendo dizer. E o Senhor lhe disse, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Tomou como desculpa de ter que esperar o seu pai morrer primeiro, ser enterrado, para ir então fazer o que Jesus estava lhe solicitando. Mas Jesus insiste com ele, dizendo que a prioridade para o discípulo de Cristo é pregar o reino de Deus. Amém? Você está disposto? Você está disposta? Então Cristo conta comigo e com você nessa terra, para ser um instrumento nas mãos dele, para levar as boas novas de salvação. Porque quando você olha para os irmãos que estão aqui à frente, os obreiros que já foram ordenados de longa data, ou os que foram ordenados recentemente, quando você, como igreja de Deus, você olha para o corpo de obreiro, nós não sonhamos com esse momento, pelo menos eu não. Quem aqui projetou, eu vou crescer e me tornar um pastor? Glória a Deus por isso. Eu, por exemplo, falando da minha experiência própria, que não nasci em um berço cristão, nasci longe do Evangelho. E deixa eu dizer a verdade para você, que eu não sei se eu já disse aqui em algumas oportunidades, mas a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, eu fui porque eu fui pagado. A minha irmã, que foi o instrumento de Deus na minha vida, para mim ganhar para Cristo, que foi a primeira a receber Jesus, que é a irmã Marília, que o presbítero Ivan conhece muito bem, a minha irmã caçula, e como recém-convertida na época, que está com aquela sede, de ganhar a família toda para Jesus, insistia com um, insistia com outro, e ninguém queria nada com nada. Ela chegou para mim, me convidou para ir para a igreja. Irmãos, pensa num camarada que tinha birra de crente. Quando vinha aquele pessoal que passa de porta em porta, pregando, entregando folhetim, quando eles vinham de lá, eu ou escondia, ou passava por outra rua, lá já vem aquele povo. Tinha birra de crente, ela insistia, mas insistia por demais para que eu fosse, e eu não ia. Quando foi um dia, ela disse assim, se você for comigo no culto hoje, eu te dou R$10. 10 reais naquela época, era quase uma nota de 100 hoje. Muito tempo atrás, a moeda tinha acabado de ser lançada, moeda forte. Eu falei, é um bom negócio, é um bom negócio, R$10. Mas aí sabe o que aconteceu, irmãos? Ela me deu o dinheiro antes de ir no culto. O que eu fiz? Nem no culto eu compareci. Aí ela mudou a estratégia. Olha o que Deus faz.
Olha como Deus trabalha na vida de uma pessoa. Olha as estratégias que o Espírito Santo traça na vida de uma pessoa. Ela me chamou no domingo seguinte e disse assim: olha, você vai comigo ao culto, você vai entrar lá comigo, vai assistir o culto, vai ouvir os louvores, vai ouvir a pregação. Depois que terminar o culto, aí eu te pago. Falei, e agora apertou. Agora não tem para onde correr, né? Agora a gente tem que ir. Mas eu fui, ia para os cultos, sentava nas fileiras da frente assim, ó, ouvia os louvores, o pastor pregava, no final do culto fazia o apelo, e eu, não, hoje não, né? Talvez outra oportunidade, quem sabe. Pegava aquele dinheirinho, ó, vazava. Estava lá dentro da igreja, mas a intenção já estava, daqui a pouco vai terminar o culto e eu vou receber. Essa era a real intenção. Mas o que eu não sabia, na verdade, era que mesmo diante dessa situação, a palavra de Deus, ela descia, e quando ela desce do céu, ela não volta para lá vazia, ela desce com objetivo. Quando a palavra estava sendo pregada, o Espírito Santo estava penetrando ela aqui dentro. Eu saía, pegava aquele dinheiro, ia para as farras, saía com os amigos, bebia, fumava, fazia uma série de coisas que desagradavam ao Senhor. No domingo seguinte, ia de novo, fazia a mesma coisa. Isso se repetiu por várias vezes. O pastor fazia o apelo e eu nada. Os irmãos insistiam e eu nada. O pessoal falava e pregava e eu nada. Mas a palavra estava sendo plantada. O Espírito Santo estava regando, estava semeando. E um dia, não foi nessa igreja que eu ia. O engraçado é que foi em outra igreja, que eu nem conhecia. Fui convidado por um outro pessoal. Fui participar de um culto, era uma cruzada evangelística, não sei o que lá, algo desse tipo, dessa natureza. E naquele dia, irmãos, eu fui tocado de uma forma tão grande, fui impactado de uma presença tão poderosa, que na hora que o missionário fez o apelo, eu não resisti ao chamado de Deus e levantei a minha mão, aceitando Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, e estamos aqui até hoje pelas misericórdias e pela graça do Senhor. Talvez você tenha um filho em uma situação semelhante ou parecida. Talvez você tenha um filho, esposo ou esposa, um primo, alguém da sua família, da sua parentela, que não quer nada com Jesus, e você prega para ele, fala para ela, e parece que as suas palavras não estão surgindo efeito, mas na verdade, cada semente que você planta, o Espírito Santo está trabalhando na vida daquela pessoa. E muitas das vezes, se a gente pudesse, a gente trazia aquela pessoa à força, fazia ela aceitar Jesus à força, mas não é assim que funciona, porque a nossa obrigação é apenas de pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo, quem vai trabalhar é o Espírito Santo, quem vai tocar nos corações endurecidos é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Continue pregando, não desista. Continue orando, não desista. Continue jejuando, não desista. Nem que seja no último momento, nem que seja no último fôlego de vida, Deus o resgatará. Porque existe uma promessa que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não retroceda como discípulo de Jesus, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas. Fácil não é, mas é prazeroso servir a Deus. É prazeroso fazer a obra de Deus. É prazeroso orar por alguém que estava
que estava num cativeiro, é prazeroso orar por alguém que estava oprimido e dias depois você receber a notícia de que aquela pessoa foi liberta para a glória de Deus. Não existe dinheiro no mundo que pague isso, porque é prazeroso, é gratificante ser um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus chamou aqueles discípulos e deu a eles uma missão e diz assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. É interessante que no contexto de Atos dos Apóstolos, quando essas palavras foram mencionadas, os discípulos entendiam que os confins da terra era apenas os limites de Israel, uma vez que os judeus não acreditavam que a salvação pudesse ser estendida aos povos que nós chamamos de gentios. Quem são os gentios? São todas aquelas pessoas que não são descendentes físicos de Abraão. Esses são os gentios. Toda nação que não faz parte da nação judaica, estes são os gentios. Mas existe um texto no Evangelho de João que é lindo e maravilhoso, que é a deixa. Foi aí que nós entramos, que diz: e veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos agora, quanto receber, terá o poder de ser chamado filhos de Deus. É aqui que nós entramos. E aí nós vemos em Atos dos Apóstolos a resistência de Pedro, de romper com as fronteiras de Israel e pregar para Cornélio, que não fazia parte da nação judaica, e o Senhor dá para ele um sonho. Ele viu descendo do céu um cesto, que estava cheio de animais, que para um judeu era considerado impuro. Era a hora do almoço aproximadamente. Deus aproveitou a oportunidade, virou para Pedro e disse: mata e come. Ele disse assim: Senhor, eu nunca comi coisa comum e impura. Isso aqui metaforicamente está se referindo às nações pagãs. E Deus está dizendo assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. O evangelho vai alcançar a casa de Cornélio, o evangelho vai alcançar os quatro cantos da terra, e aonde houver um coração aberto, disposto a receber a Cristo, ele vai entrar e ele vai fazer morada para a glória do Filho de Deus. E aqui estamos, né? Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? Quantos acontecimentos já se deram durante todo esse período ali da base, do começo do cristianismo até nos dias de hoje? Alguns disseram assim, a história relata que alguns homens sábios, entre aspas, tolo, né? Porque de sábio não tem nada, dizia assim: o evangelho, o cristianismo vai durar apenas alguns anos, ou talvez alguns meses, mas já se passaram mais de 2000 anos, e o cristianismo está de pé, a palavra está de pé, e a igreja está de pé, porque quem sustenta ela é Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos continuar seguindo, e nós vamos continuar marchando, fazendo aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Versículo 61, já estou caminhando para o final. Versículo 61 diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus ele fala da prontidão.
ele diz: e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No versículo 61 e no versículo 62, Jesus está colocando aqui à prova aquele homem, falando acerca da prontidão, que nós devemos estar pronto. O terceiro homem se ofereceu para seguir Jesus, mas impôs condições. Despedir-se primeiro dos que estão em sua casa. O chamado para o discípulo de Cristo é incondicional, ele é imediato. Nada pode servir de barreira para impedir o discípulo de aceitar prontamente o compromisso de Cristo. Não use empecilhos, não use barreiras. É mais fácil você dizer assim: Jesus, eu não vou fazer porque eu não quero fazer e pronto. Mas nunca fale para Jesus assim: ah não, eu não faço porque o meu filho é impedimento. Porque o Senhor pode tirar ele da sua vida. Porque se o seu filho é impedimento para você fazer a obra de Deus, alguma coisa está errada. Ah Senhor, meu esposo, a minha esposa é impedimento. Cuidado com esse tipo de palavra. Porque a Bíblia diz para nós que o Senhor vai tirar do nosso caminho tudo aquilo que serve de pedra de tropeço, tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é dificuldade. E muitas das vezes nós queremos impor essas condições para Cristo como se nós estivéssemos nesse direito. Aquele homem quis seguir a Jesus, mas ele impôs algumas condições. Olha, Senhor, eu vou fazer, mas eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa maneira, né? Deixa primeiro despedir da minha casa. O chamado para o discípulo de Jesus Cristo, ele é incondicional, ele é imediato. Nada pode servir de barreira para impedir o discípulo de aceitar prontamente o compromisso de levar a palavra de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então essas três histórias, esses três exemplos, esses três personagens que são citados aqui, aonde o Senhor ele chama a nossa atenção, que para ser discípulo dele, para sermos discípulos de Jesus, nós temos que pagar o preço. E não é ouro, prata, não é de questões financeiras que eu estou falando aqui não, irmãos. Nós vamos ver aqui que quando Jesus fala assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. As atitudes dos personagens que nós falamos aqui, choca frontalmente com o que Jesus ensinou, dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque ser discípulo de Jesus é assumir uma nova identidade. Qual a identidade? A identidade de cristão, a identidade de servo, é mostrar que os valores pessoais agora são outros, é declarar que os interesses de Deus foram postos diante dos nossos próprios interesses. O interesse de Deus vem primeiro. O reino vem primeiro, a graça que desce do céu vem primeiro. É por isso que ele diz, buscai primeiro lugar, reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ter fé e depender inteiramente de Deus, se colocar à disposição, viver na dependência, é esse tipo de preço que eu estou falando aqui, irmãos. O preço da renúncia, de abandonar o eu. E eu sei que para muitas pessoas, como eu fui, e lá do mundão bebia, fumava e fazia uma série de coisas que desagradava ao Senhor, para alguém que começa a dar os primeiros passos na fé,
Talvez não é tarefa muito fácil largar isso de uma hora para outra, mas é o Espírito Santo que vai trabalhando, que vai limpando, que vai purificando. Você vai servindo e vai orando, você vai servindo e vai falando: Jesus, me santifica, tira isso de mim, me aperfeiçoa em tua presença, e o Espírito Santo ele vai fazendo a obra. Daqui a pouco, aqueles seus coleguinhas de gole, os coleguinhas de mesa de bar olham e falam assim: nossa, mas fulano está tão mudado. O que houve na vida dele, o que houve na vida dela, foi o transbordar de Deus, que provocou uma mudança extraordinária, de maneira agora que esta pessoa ela é irreconhecível para o mundo, porque ela assumiu uma nova identidade na presença de Deus. O preço que nós devemos pagar para ser discípulo de Jesus é pagar o preço da renúncia. O preço que nós devemos pagar para ser discípulo de Jesus é ter fé e depender inteiramente de Deus. Nos evangelhos nós encontramos alguns fatos curiosos com respeito de Jesus ao doutrinamento de seus discípulos. Todos os discípulos passaram pela prova de fé, de acordo com aquilo que o Senhor quisera que eles passassem. Cada um deles, todos eles passaram pela prova de fé. Infelizmente teve um que não foi aprovado. Ele foi reprovado e procurou buscar o seu próprio caminho, e o inimigo lançou uma cilada no caminho dele. Ele se tornou aquele que seria, o traidor, aquele que trairia o Filho de Deus, e ele seria levado à cruz por causa deste traidor. Mas todos eles foram provados. Pedro teve a sua prova de fé, Mateus teve a sua prova de fé, Bartolomeu teve a sua prova de fé. Quando nós estamos citando o nome dos discípulos, é difícil até muitas das vezes, citar o nome de todos eles, mas todos eles tiveram a sua prova de fé. Tomé teve a sua prova de fé. Mas quando você lê a história que está posterior ao texto bíblico, feita por historiadores que narra o que aconteceu com cada um desses homens, você vai ver que todos eles, exceto João, eles morreram como mártires, pregando a palavra de Deus. Pastor, até Tomé, sim, até Tomé. Tomé se tornou um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus, e morreu como mártir, anunciando a palavra de Deus. Todos eles passaram pela prova de fé. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O preço que nós pagamos para ser discípulo de Jesus é prestar a Ele obediência e serviço. Em Lucas capítulo 10, nós vemos que Jesus ele designa 70 discípulos para que fosse diante dele, em cada cidade, pregando a mensagem, preparando a sua chegada. E nesse texto há a ideia de serviço. Qual é o serviço? Anunciar a chegada do reino, curar os enfermos, e de desprendimento. Quando Jesus fala lá no texto, irmãos, que nós não devemos levar bolsas, nem alforjes e nem sandálias, não podemos levar o texto ao pé da letra, Quando Jesus fala acerca disso, ele está falando do desprendimento que nós temos que ter, a disposição de se colocar e fazer a obra de Deus, E quando ele fala assim, olha, não converse pelo caminho, na verdade ele está dizendo assim, olha, cuidado com as distrações, Na nossa caminhada cristã, existem muitas distrações nesta caminhada, que quer roubar de nós o foco, que quer tirar de nós o foco,
mas o nosso foco é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Nós vamos olhar para Ele, nós vamos seguir em frente, marchando e caminhando na presença de Deus, porque eu estou olhando para uma igreja chamada de igreja que viveu o período, pós-pandemia, pós-Covid. Esta igreja é uma igreja forte agora. Esta igreja agora é uma igreja que está fortalecida em Deus. Esta igreja agora é uma igreja que venceu uma série de dificuldades e que está aqui agora para marchar firme na presença de Deus. Deus recolheu alguns para a sua presença, para estar com Ele, isto é verdade, mas poupou alguns, e esse que Ele poupou, Ele conta comigo e com você, para continuar seguindo, marchando e levantando a bandeira do Evangelho, dizendo: eu sou discípulo de Cristo, eu carrego as marcas de Cristo na minha vida, e vou continuar marchando, e vou continuar servindo, porque o Senhor, Ele nos chamou para esta boa obra. Amém, queridos? Foi só até aqui que o Senhor nos conduziu, que o Senhor, que o Espírito Santo faça com que esta palavra repouse sobre o meu e o seu coração, e que possamos guardá-la e possamos retê-la dentro de nós, porque o Senhor nos chamou para dar frutos, amém? O Senhor não nos chamou para ficar parados, para ficar num banco só sentado, só ouvindo. O Senhor nos chamou para o serviço. O reino de Deus consiste em serviço, e você é útil na obra de Deus para alguma coisa. Pode procurar aí que você vai descobrir em que área, em que sentido que Deus quer te usar na obra de Deus. Alguns Deus usa aqui dentro, outros Deus usa lá fora. Uns Deus usa para pregar, outros Deus usa para cantar, outros Deus usa na área da música, da arte, enfim. O ministério é grande, a obra é tão grande, mas tão grande, que Jesus diz assim: a seara é muito grande, e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Se fosse pequena, ele dizia assim: não, uma meia dúzia já basta. Se fosse pequena, ele dizia assim: olha, o pastor Reinaldo e os obreiros que já estão consagrados lá, dá conta, pode finalizar por aí. Mas não é bem assim que funciona. A obra está crescendo, o reino está em expansão, e Deus conta comigo e com você. Os novos que estão chegando, recém-batizado, você que está hoje, talvez hoje fala assim: mas eu não tenho ainda nenhum cargo na igreja, na obra de Deus. Te preocupe não, meu querido, a tua hora vai chegar, porque Deus conta contigo, amém? Glória a Deus. Presbítero Ayrton, que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos nessa noite.